Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações nessa tarde maravilhosa em que temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos neste templo de caridade para aprendermos um pouquinho mais, para que nós possamos caminhar todos em busca da nossa evolução. Vejam bem, nós geralmente nos dias das mães e dia dos pais, o grupo de estudos que é presenteado para falar sobre as mamães e sobre os papais. E o grupo de estudo hoje estará apresentando a respeito do Dia dos Pais. Mas ainda vou dar a vocês um aviso. No grupo de estudos, nós abrimos mais uma sala de estudos nas segundas-feiras, a partir das 7h30 da noite, das 7h30 até as 9h30 da noite. Quem quiser participar, quem quiser fazer parte do estudo, esteja depois dos trabalhos espirituais, depois da reunião, procurando nossa irmã Priscila e nossa irmã Sueli, que são também as responsáveis pelas inscrições das escolas, das salas de aula. E vejam bem, nós temos também aos sábados o primeiro semestre. Ainda dá tempo das matrículas. Quem tiver interesse, nos procurem depois para esses trabalhos maravilhosos. Porque se nós não estudarmos a respeito da doutrina espírita, nós ficaremos ainda na condição de eternos pedintes. Nós vamos pedir sempre. Nós temos sim que procurar a cada momento um aprendizado maior para evoluir, porque essa é a finalidade de todos nós, a evolução. Mas eu não vou falar mais, porque quem vai falar sobre os papais não sou eu, vai ser a nossa irmã Sueli, é uma das nossas instrutoras da Casa de Caridade, é uma pessoa que tem um potencial muito grande também para ensinar e também para procurarmos instruir cada vez mais. Eu tenho certeza que nós estaremos bebendo nesta fonte de conhecimentos que a nossa irmã Sueli nos traz. Vamos prestar bastante atenção, porque quem fará a homenagem para os papais vai ser ela na tarde de hoje. Muita paz a Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a luz do nosso Mestre amado Jesus possa nos iluminar e envolver muitas bênçãos. Eu pediria a todos, antes de eu começar a falar sobre o Dia dos Pais, que nós cerremos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento bem firme ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Pai maior, já que estaremos fazendo uma homenagem ao Dia dos Pais, do nosso Pai é Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e bendito nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que vamos perdoando os nossos devedores. Não nos deixei, Pai, cair em tentações. Livra-nos de todo e qualquer mal, porque Teu é o reino, o poder, a glória, a justiça, o amor e a majestade, para todos sempre, que assim seja. Os pais, né? Para começar essa homenagem, eu vou falar para nós, vou ler para nós, né, que eu tirei da internet, da onde surgiu, porque tudo tem um surgimento, tudo tem um motivo, né? O surgimento do Dia dos Pais. Esse não, né? O Dia dos Pais surgiu nos Estados Unidos em 1909, mas só chegou ao Brasil em 1953, ou seja, muito recente no Brasil, né?
No Brasil, o Dia dos Pais é comemorado no segundo domingo de agosto. A ideia de comemorar o Dia dos Pais surgiu nos Estados Unidos no ano de 1909, quando Sonora Louise Smart Dodge, filha de um ex-combatente da Guerra Civil Americana, resolveu homenagear seu pai. Assim como no caso no Dia das Mães, a data foi pensada com o intuito de fortalecer os laços familiares. O desejo de Sonora, que surgiu ao ouvir um sermão dedicado às mães, era agradecer ao pai dela pela dedicação aos filhos, após ter perdido sua esposa no nascimento de seu 6º filho. Ele teria criado os filhos sozinho e era visto pela filha como um herói. Em 1910, com a ajuda de uma entidade de jovens cristãos de sua cidade, Sonora enviou à Associação Ministerial de Spokane, em Washington, a sua petição para que a data se tornasse oficial. Assim, o primeiro Dia dos Pais foi comemorado no dia 19 de junho de 1910, aniversário do pai de Sonora. Depois da primeira celebração, a data difundiu-se por todo o estado de Washington, em seguida por todas as regiões dos Estados Unidos. Desde então, o Dia dos Pais é celebrado por lá no 3º domingo do mês de junho. No entanto, a data só foi oficializada em território estadunidense no ano de 1966 pelo presidente Richard Nixon. Em 1972, tornou-se feriado nacional. O Dia dos Pais no Brasil não é comércio, tá? Em solo brasileiro, as primeiras comemorações do Dia dos Pais datam no início da década de 50. Em 14 de agosto de 53, o publicitário Silvio Bering preparou um concurso para homenagear 3 tipos de pais, como maior número de filhos, o mais jovem e o mais velho. Na ocasião, foram premiados um pai com 31 filhos, outro com 16 anos e, por último, um pai com 98 anos. Várias entidades da imprensa reuniram-se para promover o evento, o que causou grande repercussão. Após a realização do concurso, o Dia dos Pais no Brasil passou a ser comemorado no segundo domingo do mês de agosto, como até hoje. O Dia dos Pais na antiguidade, ou seja, não começou em 1953, né? Vem desde a antiguidade. Existe ainda uma tradição que diz que essa data se originou na Babilônia há mais de 4.000 anos. Segundo os relatos, o jovem Eumesu, filho de Nabucodonosor, um rei muito famoso na época, teria moldado em argila o primeiro cartão do Dia dos Pais. No objeto, preparado para seu pai, Eumesu teria desejado sorte, saúde e vida longa. A partir daí, a data teria se tornado uma festa nacional. Dia dos Pais em outros países ao redor do mundo, as comemorações são feitas em datas diferentes, conforme história de cada país. Argentina, Inglaterra e Peru acompanham a tradição dos Estados Unidos e celebram no 3º domingo de junho. Canadá e Grécia também comemoram o Dia dos Pais em junho, mas nos dias 17 e 21, respectivamente. Já no Paraguai, a data é celebrada no segundo domingo do mês de junho. Na África do Sul, acompanhando a tradição brasileira, as comemorações acontecem no segundo domingo de agosto. Itália e Portugal celebram no 19 de março, dia que a Igreja Católica comemora o dia de São José, esposo de Maria. Esse artigo foi publicado, né, na UOL, no Mundo da Educação, por Rafael Batista.
Agora então, eu vou ler, tá? E aqueles que não conseguirem ouvir e quiserem acompanhar, vai rodar aqui no telão, olha que chique. No telão, um poema de Chico Xavier, aliás, psicografado por Chico, pelo espírito de Emmanuel. Dia dos Pais. É o dia de Deus. Porque Deus é o nosso Pai maior. Pensando em Deus, pense igualmente nos homens, nossos irmãos. Detente de modo especial na simpatia e no amparo possível em favor daqueles que se fizerem pais ou tutores. As mães são sempre revelações angélicas de ternura junto aos sonhos de cada filho, mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Esse perdeu a juventude carregando as responsabilidades do lar. Aquele se entregou a pesados sacrifícios, apagando a si mesmo, para que os filhos se titulassem com brilho na cultura terrestre. Outros se escravizaram a filhinhos doentes. Muitos foram banidos do refúgio doméstico, às vezes pelos próprios descendentes, exilados que se acham em recantos de imaginário repouso, por trazerem a cabeça branca por fora e, em muitas ocasiões, alquebrada por dentro. Sob a carga de lembranças difíceis que conservam em relação aos infortúnios que atravessaram para que a família sobrevivesse, e ainda outros renunciaram à felicidade própria, a fim de se converterem nos guardais da alegria e da segurança de filhos alheios. Compadece-te de nossos irmãos, os homens, que não vacilaram em abraçar amargos compromissos a benefício daqueles que lhes receberam os dons da vida. Ainda temos aqueles que se transviaram ou enlouqueceram sob a delinquência, na maioria dos casos, nos merecem respeitoso apreço pelas nobres intenções que o fizeram cair. A vida comunitária na terra de hoje instituiu tantas datas de homenagens a profissões e pessoas. Lembrando isso, reconhecemos por nós que o Dia das Mães é o dia do amor, mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o dia de Deus. Como vemos, eu gostaria muito de estender o convite que a Graça fez para que vocês venham estudar a doutrina espírita. Ela não é a melhor nem a pior, mas ela nos esclarece, nos auxilia e nos tira de muitas questões que a gente fica no achismo e nos traz uma oportunidade de conhecermos, aprendermos e entendermos aquilo que acontece na nossa vida. Aqueles que têm dificuldade de leitura, de escrita, fiquem tranquilos, todos nós instrutores estamos prontos para atendê-los naquilo que precisa. Porque algumas pessoas falam, eu não vou porque tem que ler. Eu não vou porque eu não sei escrever. Gente, quando a gente quer, a gente faz. Então, se deem a oportunidade de estudar, tá bom? Então, como eu vou colocar para vocês, por que é o dia de Deus? Né? Porque como está na primeira questão do Livro dos Espíritos, Deus é a causa primária de todas as coisas. É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Os atributos de Deus não se confundem com os precários atributos humanos. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso,
soberanamente bom e justo. Deus é amor, é o Criador, é o Pai de tudo e de todos. Deus é o ponto de partida de tudo. Quando a gente coloca que Deus é a causa primária, né, a inteligência suprema, Ele é tão bom com todos nós, né, Ele traz esses atributos, né, e em cada um de nós somos espíritos que fomos criados por Ele, simples e ignorante. Simples, porque nós não somos dois, nós somos compostos, nós somos único. Só existe uma Sueli, para a graça de vocês, tá? Só existe uma Maria da Graça, um Rafael, assim como cada um de vocês. Deus não criou duas Sueli, duas Graças, dois Rafael, dois Esmeralda, de forma alguma. Então somos espíritos simples, ignorantes, porque, nossa Sueli, como é que você fala que nós somos ignorantes? Quando Deus nos criou simples e ignorantes, essa ignorância é por não termos o conhecimento, por irmos adquirindo este conhecimento à medida em que nós aprendendo e reencarnando, né? Então nós nascemos uma vez só, quando Deus nos criou. A partir daí, o que morre é o nosso corpo de matéria, né? De acordo com os mundos aos quais nós vamos vivendo, de acordo com a nossa evolução. Por Deus ser bom, justo, né? Ser supremo, ser a causa primária de tudo, Ele é tão bom conosco que Ele nos dá a oportunidade de nós reharmonizarmos com os nossos irmãos. Como é engraçado, né, que uma coisa puxa a outra. Na aula de hoje, nós falamos sobre o universo infinito, né? E Deus, né, Ele é infinito. Ele está em todas as coisas, Ele está em tudo, Ele contém tudo aquilo que a gente pode perceber ao nosso derredor. E Ele é tão bom com tudo isso, que quando nós erramos, Ele não aponta os dedos para nós, de forma alguma. A gente fala, Deus vai castigar. Não, Deus não nos castiga. O que pega em nós é a nossa consciência. Por quê? Nós trazemos em nós, né? Deus, quando nos criou, Ele nos dotou dos seus atributos, que é o amor e a inteligência. Junto com esse amor e com essa inteligência, nós vamos adquirindo o nosso livre-arbítrio, né? A liberdade de agirmos como quisermos, aonde quisermos e a hora que quisermos. O plantio, ele é livre, mas a colheita é obrigatória. Então a gente pode fazer o que a gente quiser, sem problema nenhum. Em momento nenhum nós vamos ter aquele velhinho com o cajado na mão, né, apontando o dedo, olha, você fez isso, você fez aquilo. Não. É a nossa própria consciência que vai nos cobrando para que a gente se melhore, para que a gente cresça, para que a gente se fortaleça. A vida não está fácil para ninguém. Se alguém falar que está fácil, por favor, me dá a fórmula que eu quero, tá? Mas cabe a cada um de nós vivermos o melhor possível dentro daquilo que Deus ofertou para cada um de nós. Se passamos necessidades, agradeçamos. Com certeza, Deus, que é nosso Pai, Ele quer nos passar algum aprendizado, algum ensinamento dentro disso. Se ficarmos revoltados, se ficarmos bruscos, né, mal educados, quem perde? É Deus? Somos nós. Custou para eu entender, mas hoje, né, eu consigo entender que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Nós, enquanto mãe, enquanto pai, temos as nossas preocupações. Mas quando nós somos o exemplo para os nossos filhos, não tem o que temer. Hoje eu entendo que Deus age assim. Ele não tem o que temer por nós.
porque Ele sabe como Ele nos criou. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E cabe a cada um de nós entendermos o propósito de Deus. Não ficarmos esperando que porque Ele é nosso Pai, né? Como a gente... Não aconteceu comigo, mas eu fiz muito com o meu filho, embora que seja mãe, né? Que Deus vai vir trazer o leitinho quentinho, né? Que Deus vai preparar a comida, vai lavar a roupa, vai passar, não. Mas cada um de nós temos capacidade, entendimento, conhecimento para entendermos o propósito de Deus em nossas vidas. Cabe a cada um de nós nos dispormos, né? Porque a gente tem a mania, infelizmente, ainda do pessimismo. Ah, não dá. Você está me pedindo muito. Ah, não. Deus, isso é com você. A minha parte eu fiz. Espera lá. Deus já fez a parte dele. Ele já nos criou. Estamos aqui. Ele confia em nós. Ele tem fé em nós. E nós temos essa confiança e essa fé nele? Então vamos nos predispor, né, a olhar o que está ao nosso derredor, os nossos familiares, filhos, parentes, colegas de trabalho, né? Eu falo nas minhas preces, os meus colegas da instituição. Vamos torcer para que todos nós sejamos sempre beneficiados pela bondade de Deus, mas que também nós nos coloquemos à disposição dessa bondade. Não temos que esperar as coisas caírem do céu. A gente tem que ir em busca, sim, mas sem revolta, sem exagero, sem preocupação, com confiança, com amor, com fé. É isso que Deus espera de cada um de nós. Por isso que hoje eu faço essa homenagem, né, para Deus. Agora, logo em seguida, nós vamos, aliás, vou ler do livro do Chico, por Emmanuel também, do livro Dicionário da Alma. É uma frase assim espetacular. Cai para cada um de nós, porque a gente, como a gente se acha que é pai, quando eu falo pai é pai e mãe nessa questão, a gente acha que a gente manda nos nossos filhos, né? Eu que te criei, eu que te pus no mundo, você tem que fazer assim, se não for assim não dá certo, então eu vou te pôr na rua, então vai morar no seu melhor amigo, enfim, é isso que a gente faz quando a gente é contrariado. E não é o correto. Por quê? Os pais da terra não são criadores. O nosso criador, o nosso pai é Deus. Nós, os pais da terra, são zeladores das almas que Deus lhe confia no sagrado instituto da família. Quando a gente fala zelar, né, é ter zelo, é vigiar, proteger, tomar conta de alguém ou algo com toda atenção, cuidado, interesse, velar, interessar-se por, administrar, defender ou tratar com empenho, diligência, precisão, velar. Ou seja, nós, né, os pais da terra, são zeladores. Nós vemos, por muito tempo, as homenagens sempre dirigidas às mães. Em todo e qualquer lugar que você vai, até nas escolas, é sempre as mães. Mas eu quero lembrar a cada um de vocês. Nós nascemos só da nossa mãe? Para podermos ser fecundados, a gente precisa do óvulo e do espermatozoide, certo? A mulher tem espermatozoide? Não. Nós temos os pais, tanto o homem quanto a mulher, que são os pais de coração, né? Os pais adotivos.
Mas mesmo assim, para nós podermos nascer, para nós podermos reencarnar, nós precisamos do sexo masculino e do sexo feminino. Nós precisamos do óvulo e do espermatozoide. E infelizmente, o que a gente mais ouve na nossa sociedade é um desprezo pelos pais. Os pais nem sempre são reconhecidos, mas são eles, né? Salve as exceções, mas independente de serem aqueles pais que abandonaram os seus filhos, né? Independente de serem aqueles pais que foram privados de acompanharem os seus filhos enquanto encarnados, mas que os acompanham da onde estão, da espiritualidade maior. Foram eles que nos trouxeram ao mundo. Se eles erraram, pode ter certeza que foi porque eles queriam fazer o melhor por nós. Se eles nos abandonaram, como acontece, hoje em dia a gente vê muita mãe solo, independente de qualquer coisa, nós devemos agradecer a todos os pais e orar por todos eles, até por aquele que cometeu um ato delinquente e se encontra num presídio. Ele merece uma oração porque ele é pai. Ele procurou fazer o seu melhor mesmo errando. Então é muito importante que nós reconheçamos os nossos pais, independente de que se foram um pai presente ou se foi um pai ausente. Se foi um pai que teve problemas com alcoolismo, com droga, na marginalidade, ou se foi um pai que esteve ali junto de cada um de nós, puxando a nossa orelha. E olha que eu tomei muita cintada com fio de ferro, mas hoje eu agradeço o meu pai por tudo que ele fez por mim. Assim como eu agradeço o pai do meu filho, que se encontra na espiritualidade, que não nos desampare em momento nenhum. Então eu gostaria de pedir para vocês, antes de falarem mal dos seus pais, agradeça-os, porque eles permitiram que vocês puderam reencarnar assim como eu. Porque não pensa vocês, eu quero voltar, e volta. Existe todo um planejamento. E o nosso pai e a nossa mãe, se eles não permitirem, nós não voltamos. Nós não reencarnamos. Tudo bem que hoje tem os... Como é que fala? In vitro? Como? Feto in vitro. Mas mesmo assim, precisa de um óvulo e de um espermatozoide para que a gente possa reencarnar. Então sejamos gratos aos nossos pais. Se não conseguimos, um dia de cada vez. E sempre vamos imaginar que eles fazem o que fazem por nós porque eles querem o nosso bem. Existem pai que exagera? Existe. Então o que a gente faz? A gente ora por ele, porque ele também passa pelas suas necessidades. E infelizmente na nossa sociedade o homem é muito cobrado, que ele tem que prover, que ele tem que cuidar, que ele tem que fazer. A obrigação é da mulher em casa e o homem que tem que trazer a comida. Muita coisa já se mudou hoje, mas ainda existem essas situações. Por isso, vamos agradecer aos nossos pais. Todo e qualquer momento em que pudermos. Se formos falar mal, não falemos.
fizemos uma prece, bebe água, como diz o Chico, né? Mas agradecemos ao nosso Pai. A bibliografia da onde eu tirei, só um minutinho, tá? Para poder completar, né, com chave de ouro, como dizia o meu grande amigo José Sola, que não deixou de ser um grande pai para todos nós, assim como Walter, como João, que está aqui, que foram um dos fundadores, né, da casa. E agradecermos também a José de Mococa, porque é um pai que não desiste de nós. E nos nossos momentos de maiores aflições, vocês podem acreditar, esteja que situação for, se você não conseguir fazer uma prece, mentalize José de Mococa, que ele vai mandar os seus soldados e vai auxiliar a cada um de nós. Agora então, como sempre, eu trouxe uma surpresa para vocês, que não poderia deixar de ser. O nosso grupo infanto-juvenil da casa vai fazer uma pequena homenagem ao Dia dos Pais. Desejamos a todos os pais terrenos um feliz e abençoado Dia dos Pais. Muito obrigada, grupo de estudos e grupo infanto-juvenil da instituição. Agora vamos acompanhar os nossos jovens e as nossas crianças, porque para nós pais são todos crianças eternas, assim como eles não nos veem velhinhos, né? Venham, crianças. Pai, você é amor, é meu presente da vida. Eu te ofereço uma oração com toda a emoção. Papai, meu e bondoso, que nos faz tanta alegria, queremos com muito gozo saudar-te nesse teu dia. Alegre hoje estamos, que a Deus vamos louvar, pelo papai que temos, que sempre vai nos guiar. Paciência e muito amor ele sempre precisará ter, para seus filhos criar nos caminhos do Senhor. Amor, palavra bonita, que ao Pai eu quero dar, amá-lo sempre, até a vida a que findar. Inigualável papai, presente que Deus nos deu, que o Pai Celeste o abençoe, nesse dia que é o teu. Eu te amo, papai! Para vocês levantarem, a coroa está pedindo. Coloca, está errado. Isso, inverte isso. Inverte, Rafael. Gabriel, inverte. Aí. Gente, essa é uma pequena homenagem nossa aos Dias dos Pais, tanto encarnados quanto desencarnados. Em momento nenhum aqui a gente quer ser melhor do que ninguém, em momento nenhum pensem nisso. Mas todos nós somos capazes de perdoar, né? Porque quando a gente perdoa o outro, a gente está se auto-perdoando. E isso é muito importante para que a gente possa seguir a nossa jornada, para que a gente possa crescer, aprender e evoluir sempre. E mais uma vez eu estendo o convite a vocês, venham estudar conosco, tá bom? Obrigada.